Muito bem, bom dia a todos. Nossa aula está sendo gravada, então, a partir de agora. Na aula passada, a gente estava falando para vocês sobre o sistema cardiovascular. E a gente viu que o nosso sistema cardiovascular, então, o nosso coração, ele bombeia o sangue para o nosso corpo, distribuindo o oxigênio, e vai recolher de volta esse oxigênio, trazendo o dióxido de carbono de volta para o coração. Isso é a pequena circulação e a grande circulação. Nós falamos também, quanto ao sistema circulatório, que a pequena e a grande circulação, então a pequena circulação, ela faz o percurso coração, pulmão, coração, e ela sai do ventrículo direito, com sangue venoso, através da artéria troncopulmonar, vai para os pulmões, onde ocorre a hematose. Hematose é a troca gasosa. Esse sangue que era venoso se transforma em sangue arterial, né? Só um pouquinho, tem mensagem lá no nosso grupo. A Bárbara. Sem problemas, Bárbara. Depois você assiste a gravação, tá bom? Beijo. Então, sai do ventrículo direito, o sangue venoso, pela artéria troncopulmonar, vai para os pulmões, ocorre a hematose. O sangue que era venoso se transforma em sangue arterial. E o sangue arterial retorna ao coração através das 4 veias pulmonares, que são duas direitas e 2 esquerdas. Estas veias pulmonares desembocam, então, no átrio esquerdo, com sangue arterial. Muito bem. A grande circulação ou circulação sistêmica é aquela onde o sangue arterial sai do ventrículo esquerdo, através da artéria aorta, vai para o corpo, deixa o oxigênio no corpo e recolhe o dióxido de carbono. O dióxido de carbono vai voltar para o sangue rico em dióxido de carbono, volta para o coração, né, o sangue venoso, através das veias cavas. Veia cava superior, que recolhe o sangue dos membros superiores da cabeça, né, e veia cava inferior, que recolhe o sangue dos membros inferiores do abdômen, né. Então, o que está para cima do coração, vem pela veia cava superior. O que está para baixo do coração, vem pela veia cava inferior. Certo? Então, isto é a grande circulação ou circulação sistêmica, né? Nós vimos também na aula passada que o coração, o fechamento das válvulas atrioventriculares e das válvulas semilunares é o responsável pelos ruídos que a gente escuta, né? Então, quando a gente vai fazer uma ausculta cardíaca, que a gente coloca o esteto para fazer a ausculta, a gente está ouvindo o quê? O ruído que a gente ouve é o ruído do fechamento das válvulas e válvulas cardíacas. Além disso, nós vimos também que um ciclo cardíaco dura em torno de 0,8 segundos. E que quando eu faço um eletrocardiograma, o que é o eletrocardiograma? O eletrocardiograma ele faz o quê? Ele faz... Só um pouquinho que tem gente entrando aqui. Ó. O registro gráfico da atividade elétrica cardíaca, tá? Então, o que eu tenho lá? Eu tenho que o registro... O nosso coração, ele bate por atividade elétrica, né? Ele bate por atividade elétrica. Daí, o que vai acontecer? Quando o coração dá o impulso para funcionar, ele vai disparar a atividade dentro daquele circuito de condução, né? Que é chamado... Então, o sistema de condução próprio do coração, que é a inervação intrínseca do coração. Então, eu tenho lá o nó sinoatrial, que é o marca-passo cardíaco, que é ele quem determina o ritmo dos batimentos.
Aí eu tenho lá, na sequência, nó sinoatrial, nó atrioventricular, fascículo atrioventricular e plexo subendocárdico. O fascículo atrioventricular também pode ser chamado de fibra feixe de His, e o plexo subendocárdico também pode ser chamado de fibras de Purkinje. Isto é inervação intrínseca do coração, né? Quando eu trabalho... Só um minutinho, gente. Ô, pessoal, tudo bem? Desculpem aí, só um minutinho, tá? Então, olhem só. Isso é inervação intrínseca do coração. A inervação intrínseca do coração, o que é? É o coração determinando o próprio ritmo do coração. Às vezes, num momento de necessidade, o que nós temos? Nós temos o sistema nervoso, mais especificamente o sistema nervoso autônomo, assumindo esse comando, né? Daí o que a gente tem? A gente tem que o sistema nervoso autônomo é quem vai determinar o ritmo dos batimentos cardíacos. Então, por exemplo, mediante uma ansiedade muito grande, mediante um medo, mediante uma emoção muito grande, o que vai acontecer? O sistema nervoso autônomo assume o comando. E ele trabalha sob a ação de fármacos. Então, por exemplo, o nosso sistema nervoso autônomo, ele vai fazer assim, ó. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. Então, o sistema nervoso simpático, ele age sob a ação da noradrenalina. E ele diz assim, ó, a noradrenalina, ela vai fazer taquicardia. Então, o coração vai bater mais rápido e vai aumentar a força de contração do coração. Agora, o sistema nervoso parasimpático age sob a ação da acetilcolina. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer bradicardia, ou seja, vai diminuir a frequência cardíaca. E vai diminuir também essa força de contração. Muito bem. Quando eu faço eletrocardiograma, eu estou verificando o quê? Eu estou verificando justamente essa intensidade dos batimentos cardíacos, eu estou verificando a frequência desses batimentos cardíacos, né? Então, é o registro gráfico dessa atividade elétrica no coração. Bom, quando eu faço o ecocardiograma, o eletrocardiograma, o que eu posso ver? Eu vejo, então, uma série de ondas. Eu vejo a primeira onda, que é a onda P, que ela traduz a contração do átrio. O complexo QRS é a contração do ventrículo, que ocorre ao mesmo tempo em que o átrio relaxa. E a onda T é o relaxamento dos ventrículos. Então, eu tenho contração do átrio, ao mesmo tempo que o átrio relaxa, o ventrículo contrai, e depois o ventrículo relaxa. Tá? Existe um período de tempo em que as 4 câmaras estão relaxadas, né? Então, quando o ventrículo relaxa, as 4 câmaras vão ficar relaxadas por um breve período de tempo. Quando ocorre um aumento da frequência cardíaca, é justamente esse tempo de relaxamento que vai diminuir. E isso é importante a gente saber por quê? Porque quando aumenta a frequência cardíaca, então, diminui o tempo de repouso do coração.
E isso faz o quê? Isso faz com que nós tenhamos um período de descanso menor para o coração e, consequentemente, tem um aumento do esforço cardíaco. O esforço cardíaco fica aumentado. Tá? Muito bem. Então, esses são, assim, alguns dos principais pontos que a gente viu dentro do estudo da fisiologia do coração. Falamos outras coisas, mas esses são os pontos principais. Muito bem. Então, o que a gente chegou? Que o coração manda o sangue venoso para o pulmão para que ocorra a hematose. Então, vejam que o coração e o pulmão, eles estão intimamente ligados, né? Existe uma relação muito grande entre eles. Porque o coração vai bombear o sangue, vai mandar esse sangue para o pulmão vai fazer a troca gasosa e vai mandar esse sangue de volta para o coração, certo? Então, hoje nós vamos iniciar o estudo do sistema respiratório, beleza? Pessoal, dúvidas? Vamos lá. Hora de perguntar. Tranquilo? Muito bem. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Só um pouquinho. Só um segundo, gente. Muito bem. Estão vendo a tela? Sim. Jóia. Então, vamos lá. Sistema respiratório. Tá? Então, olha só o que acontece. Acompanhem comigo o slide. Né? As células utilizam continuamente o oxigênio para as reações metabólicas. Utilizam os nutrientes para produzir ATP é energia, e liberar dióxido de carbono, que é o CO2, que é o gás carbônico. O consumo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono ocorre nas mitocôndrias devido à respiração celular. O excesso de dióxido de carbono é tóxico e produz acidez. Portanto, deve ser eliminado através da respiração. Então, quando a gente respira, quando a gente inspira, a gente enche o nosso pulmão de oxigênio. E quando a gente expira, a gente elimina o dióxido de carbono. Beleza, isso aqui a gente aprendeu desde a 5ª série, né? Então, a gente sabe que a gente vai eliminar o dióxido de carbono, porque ele é altamente tóxico para o nosso corpo, e a gente tem que pôr ele para fora, tá? Bom, isso aqui é parte de anatomia, mas eu vou passar para vocês só uma pinceladinha para vocês verem. Qual é o percurso do ar? O percurso do ar é nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. É nos alvéolos que ocorre a hematose. Então, qual é o percurso do ar? Nariz, faringe, laringe,
traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Ok? Muito bem. O ar entra lá pelo nariz. O nariz, qual é a função do nariz? Eu coloquei as estruturas aqui para a gente poder falar da função de cada uma delas, porque fisiologia é função. Qual é a função do nariz? Quem sabe? Eu acho que é filtrar o ar, né? Eu acho que é a primeira Isso. filtração. Filtrar o ar. O que mais? Umidifica o Perfeito. ar. Umidificar o ar. O que mais? E ele, além de filtrar e umidificar, ele também vai aquecer o ar. Tá? Aquecer. Então, o nariz, ele tem 3 grandes funções: filtrar, aquecer e umidificar o ar. Tá? Isso não está escrito aí, tá? Vocês quiserem podem anotar. Então, olha lá. Deixa eu pôr aqui para vocês. Então, o nariz eu faz achei que a umidificação e quando eles aqueciam eram na traqueia. Não, ele já começa no nariz. Já começa no nariz? Já. Ó, então lá, nariz. Filtrar, aquecer e umidificar o ar. Tá? Veja, quem que falou, desculpa que eu estava olhando para outra telinha, para telinha menor, quem que falou da traqueia? Foi eu, professora. Oi, Carla. Assim, olha, por exemplo, a filtragem. No nariz, a gente tem os pelinhos do nariz, né? Então, quando a gente respira, as grandes partículas de poeira já ficam aqui, nesses pelinhos do nariz. Aí as pequenas partículas, elas vão ser filtradas lá na região da traqueia. Então, na traqueia, a gente já vai chegar lá na traqueia. A gente tem cílios na traqueia. Então, a gente sempre produz secreção, tá? Então, o que acontece? Todo dia a gente produz muco, a gente produz secreção. Então, todo mundo tem lá ó, um pigarrinho na garganta, né? Por quê? Quando a poeira que passa pela narina, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, então eu acabo respirando pela boca. Então, tem partículas que não vão ser filtradas pelo meu nariz, concorda? Porque eles vão entrar pela boca. Daí elas vão acabar parando lá na minha traqueia. A minha traqueia, então, eu produzo muco e vou jogando, eu tenho cílios, eu jogo esse muco para cima. A partícula de poeira que passou da narina, ela vai grudar nessa secreção, né, nesse muco, e os cílios vão bater e vão levar essa secreção para cima, para diante. Quando chegar na garganta, eu vou ter a tosse e eu vou expectorar. Então, é uma ação conjunta de vários órgãos a filtragem, mas ela começa no nariz. Beleza, Carla? Beleza, obrigada. Imagine. Então, olha só, o nariz filtra, aquece e umidifica o ar. Além disso, o nariz também, ele está relacionado com os receptores olfatórios. Então, lá na região de mucosa do nariz, a gente tem também os receptores, que são terminações nervosas, né, especializadas em captar os odores. Então, vão perceber os odores para que a gente possa levar isso para o sistema nervoso, e o sistema nervoso pode interpretar. Então, por exemplo, eu digo lá, eu sinto o cheirinho? Café, acabou de passar café, né? Então, eu tenho essa característica também que está lá no nariz, os receptores olfatórios, ok? Mas quem interpreta esse odor não é o nariz, não é o sistema respiratório. Quem interpreta é o sistema nervoso, tá? E essas células que captam os odores também são células nervosas, elas fazem parte do sistema nervoso, mesmo embora estejam no nariz, tá? Quanto à respiração, o nariz filtra,
aquece e umidifica o ar. A faringe. A faringe é aquela porçãozinha lá de trás, né? Então, a faringe, ela tem uma função dupla, porque a faringe, ela pertence a dois sistemas. A faringe pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Então, pela faringe passa o ar e passa o alimento. Então, a faringe é um tubo que vai conduzir o ar e o alimento. Ok? Função da faringe, conduzir o ar e o alimento. E a laringe? A laringe é muito importante. Por quê? Porque a laringe, ela tem isso aqui, ó, esta região aqui, que se chama região da glote. A laringe, na glote, a gente tem antigamente eram chamadas de cordas vocais, né? Então, as cordas vocais, pregas vocais, como são chamadas hoje em dia, elas produzem o som, né? Quando o ar passa por esses músculos ali da glote, vibra, né? Elas vibram e produzem o som, produzem a fala, né? Então, a laringe, ela tem duas funções muito importantes. Uma é passar o ar. A outra é produzir o som, produzir a voz. Então, nós falamos, nós temos a produção do som graças à laringe, que dentro da laringe fica a região da glote, que contém lá aquilo que antigamente a gente chamava de cordas vocais. Bom, a traqueia. Depois da laringe vem a traqueia. A traqueia, ela tem uma função super importante. A traqueia, ela vai conduzir o ar, mas, além de conduzir o ar, a traqueia vai fazer o quê? A traqueia vai ajudar nesse processo de filtragem. Porque dentro da traqueia tem cílios. E esses cílios, então, têm a função de jogar a secreção. Só um pouquinho que tem gente entrando aqui. Essa traqueia tem a função, então, os cílios vão bater e vão levar essa secreção para cima. E as partículas de poeira que não foram filtradas no nariz grudam nessa secreção e vão ser jogadas para cima junto com a secreção. Os cílios batendo vão levar para cima. Todo mundo tem muco. Todo mundo produz muco todos os dias. Né? E isso faz o quê? Nós precisamos eliminar esse muco. Por exemplo, por que o fumante tem tanta tosse, tanto pigarro? Por que o fumante tem tanto pigarro? Coragem, gente, é facinho. Porque o cigarro é tóxico? Porque o cigarro é tóxico, ele leva muitas impurezas lá para dentro. Então, eu tenho mais impurezas para jogar para fora. Quanto mais impureza eu tiver para pôr para fora, mais tosse eu vou ter. Mais pigarro eu vou ter, mais secreção eu vou ter. Né? A pessoa que... Tá, então vamos lá. Eu trabalho numa obra lá construindo uma estrada. Passa a máquina para lá, levanta poeira, 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 poeira. O que eu vou ter? Eu vou ter uma tosse, porque eu vou ter inalado muita poeira, então eu vou ter sempre uma tosse. Por que a pessoa sai de um incêndio tossindo? Porque ela inalou muita fumaça. A fumaça tem produtos tóxicos, então ela tem tosse, porque ela quer eliminar tudo aquilo. Né? Então, é a forma que o nosso corpo tem de eliminar tudo isso.
ok? A traqueia se divide em brônquios. Dois brônquios principais, direito e esquerdo. Os brônquios principais se dividem em brônquios lobares, né? Então, os brônquios lobares, vou pôr aqui para vocês, olha só. São 3 direitos E 2 esquerdos. 2 esquerdos. Tá? Então, os brônquios lobares, né, eles vão para os lobos. O pulmão direito tem 3 lobos, o pulmão esquerdo tem 2 lobos. Então, eles vão para os lobos. Eu estou simplesmente dividindo o ar, um pouquinho de ar para cada porção do meu pulmão. Tá? Depois dos brônquios lobares, vem os brônquios segmentares. Função dos brônquios, em geral, é conduzir o ar, né? Depois dos brônquios segmentares, vem os bronquíolos, e na extremidade dos bronquíolos tem os alvéolos. Dentro dos alvéolos ocorre a hematose. Tá? O que é hematose? Definam para mim hematose. Troca gasosa nos pulmões. Troca gasosa, perfeito. Né? Então, o sangue que era venoso se transforma em arterial. Né? Isso aí. É a transformação do sangue venoso em arterial. Isso se chama hematose. Muito bem. Deixa eu dar um zoomzinho aqui nessa figura. Tá? Deixa eu ocultar aqui. Aumentou para vocês? Sim. Beleza. Então, olha só. O ar entra pela narina, vai lá para a cavidade nasal, né? Passa pela faringe, passa pela laringe, tá? Da laringe vira traqueia, brônquio principal. Chama brônquio principal até a hora que divide. Dividiu, virou brônquio lobar. Brônquio lobar. Olha lá, né? Dividiu, virou brônquio segmentar, né? Então, ó, brônquio traqueia, brônquio principal, né? Brônquio lobar, brônquio segmentar. E na pontinha vem os bronquíolos. E na pontinha dos bronquíolos, opa, aqui, ó. Na pontinha dos bronquíolos vem os alvéolos. Ok? Muito bem. Então, lembrando que o pulmão direito tem 3 lobos, portanto, vai ter 3 brônquios lobares. E o pulmão esquerdo tem 2 lobos, portanto, vai ter 2 brônquios lobares. Lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Fissura horizontal, fissura oblíqua. Lobo superior, lobo inferior, fissura oblíqua. Tá? Então, isso aqui a gente vai ver mais detalhadamente lá na aula de anatomia. Ok? Deixa eu só ver aqui o que tem. Ah, o Wendel eu já falei, eu já respondi. Tá? Acompanhem lá o slide comigo. Então, lá. Os pulmões, o pulmão direito, 3 lobos e 2 fissuras. O pulmão esquerdo, 2 lobos e 1 fissura. Observação. Os 2 pulmões são envolvidos por uma membrana dupla, denominada pleura. Então, aqui está o pulmão. Ao redor do pulmão tem a pleura. A pleura é dupla. Ela tem a pleura visceral, que está encostadinha no pulmão, e a pleura parietal, que está encostadinha na caixa torácica. Entre as 2 pleuras, existe o líquido pleural. O líquido pleural, ele permite o deslizamento das pleuras, sem que elas grudem umas com as outras, né? E a pleura, ela permite a expansão do pulmão, mas ela restringe também essa expansão do pulmão.
dando um limite para o quanto esse pulmão pode se expandir, né? Para não deixar excessivo esse aumento do pulmão. Então, ela vai regular essa expansão do pulmão. Tá? Este líquido, chamado líquido pleural, ele é muito importante, fisiologicamente falando. Esse líquido, ele vai estar associado, então, a uma patologia que a gente vê de vez em quando, chamada derrame pleural. Já ouviram falar em derrame pleural? Sim. Sim. Então, o derrame pleural é quando este líquido que está entre as pleuras, né, ó, a pleura vai estar aqui embaixo, só um pouquinho que tem gente entrando, ele vai estar aumentado, né? E daí ele vai começar a comprimir o pulmão de baixo para cima. Tá? Muito bem. Olhem lá, pintadinho, então, os lobos pulmonares. Do lado direito, 3 lobos. Do lado esquerdo, 2 lobos. Membrana alvéolo capilar. A troca dos gases entre os pulmões e o sangue ocorre por difusão, através das paredes alveolar e capilar. Então, o que acontece? O alvéolo e o capilar é aquele vaso sanguíneo que é tão fininho, tão fininho, tão fininho, que ele é da espessura de um fio de cabelo, né? Então, o que vai acontecer? Pela proximidade, eles conseguem fazer a troca gasosa de oxigênio e dióxido de carbono. E isso eu chamo de hematose. Então, lá, ó, hematose é a troca gasosa. O sangue venoso se transforma em sangue arterial. Isto ocorre no interior dos alvéolos. Então, olhem lá. Aqui tem o alvéolo e aqui tem o capilar. O capilar não é nem artéria nem veia. É aquele vaso bem fininho, né, que vai fazer transporte tanto do dióxido de carbono quanto do oxigênio. Quem transporta o dióxido de carbono e o oxigênio é a hemoglobina. Quem consegue se ligar com os gases é a hemoglobina. A hemoglobina está dentro das hemácias, dos glóbulos vermelhos, ok? Então, as hemácias que são produzidas lá na minha medula óssea, que está dentro dos meus ossos longos, né? As hemácias contêm a hemoglobina. A hemoglobina tem a capacidade de se ligar lá com oxigênio, por exemplo, e vai fazer este transporte dos gases. Então, quando eu inspiro, eu encho o meu alvéolo de ar, rico em oxigênio, e o alvéolo ele está muito próximo do capilar. Então, o que vai acontecer? Este alvéolo vai deixar o oxigênio e vai pegar o dióxido de carbono. Para quê? Para que a gente possa expirar e eliminar esse dióxido de carbono. Então, ai, gente, só um pouquinho, eu vou ter que fechar a porta ali. Não que adiante muita coisa, né? O carro do ovo é cruel. Espera lá que tem gente entrando. Outro dia eu estava dando aula, eu parei, fui lá, esperei ela parar, chamei e falei assim, escuta, você me atrapalha. Porque ela parava o carro aqui na frente, ficava 10 minutos aqui na frente. Agora ela para, fica 1 minuto, 2 e vai embora. Mas pensa, ninguém merece, né, gente? Ave Maria. Faz parte, professora. Faz parte da aula online, né? Faz parte. Nem se preocupe. Ó, tá indo embora já. Não, ninguém merece. Ontem de manhã, vocês viram que tava um barulhão também, né?
Os caras estavam consertando o asfalto na frente da minha casa. Mas passaram... Aí, bem na hora que eu estava dando aula, eles com britadeira lá, com não sei o que. Eu falei, Jesus amado, eu comecei a falar mais alto aqui na aula para tentar abafar o som deles. Porque eu falei, Jesus, ninguém merece. É demais. Por mais que você feche a porta, isole o som, né? Não tem jeito, o som passa. Mas, enfim, vamos lá. Então, olhem só, a hematose. A hematose é um processo muito importante e é muito simples, tá? Então, a gente inspira, enche o alvéolo de oxigênio pela proximidade, né? Isso aqui a gente chama de barreira alvéolo capilar, né? Então, pela proximidade, o que vai acontecer? O oxigênio vai passar para o capilar e o dióxido de carbono vai passar para o alvéolo. E daí a gente vai expirar. Tá? Então, olhem lá. Aqui é o bronquíolo, ok? Aqui, ó, é o alvéolo. Então, percebam que o alvéolo, ele está envolvido por uma rede de capilares. Gente, sabe aquela redinha que quando você está na rua, assim, tem aquele povo vendendo ameixinha dentro do saquinho, assim, que parece uma redinha, assim? Aquela redinha, Isso, aquela redinha, ela abraça as frutas, né? Tem lá pão, o povo mexendo, vendendo lá, né? Então, aquela redinha abraça a fruta. Aqui é exatamente assim, ó, olhem lá na figura. Que os capilares fazem com os alvéolos. Então, aquele capilar, ele fica muito junto, muito próximo do alvéolo. E por isso que consegue fazer essa troca, né? Porque o capilar, ele tem uma membrana semipermeável, então ele permite a passagem de algumas substâncias, conforme a necessidade do meu corpo, tá? Então ele vai permitir essa passagem aqui de alguns elementos. Ok? Respiração. O principal objetivo da respiração é fornecer oxigênio para as células do corpo e eliminar o dióxido de carbono produzido pelo metabolismo celular. Isso é óbvio, né? Ventilação pulmonar. Acompanhem o slide lá comigo, então. Então, olhem só. São as trocas gasosas entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares. A inspiração, ela é ativa e a expiração, ela é passiva. Então, eu tenho que ter isso em mente. A inspiração é ativa e a expiração é passiva. Bom, olha o que acontece. Como é o nome do músculo que separa o tórax do abdômen? Diafragma. Diafragma. O diafragma tem esse formato aqui, ó, formato de uma cúpula, ó. Ele faz isso aqui, ó. Tá? Então, o diafragma. Então, olha lá, ó. Tá vendo que o diafragma é curvadinho. Na verdade, ele é mais curvado ainda do que isso. Então, olha o que acontece. Quando a gente inspira, a inspiração é ativa. Então, este diafragma se contrai. Prestem atenção agora aqui, ó. Isso aqui é a mecânica respiratória. O diafragma contrai e desce. Durante a contração do diafragma, ele desce. Quando ele desce, ele gera aqui dentro dos pulmões uma pressão negativa. E essa pressão negativa que acontece dentro dos pulmões, essa pressão negativa que acontece dentro dos pulmões, faz com que o ar entre. É como se criasse um vácuo lá dentro dos pulmões, né? Então, o ar entra por diferença de pressão. O diafragma contrai, abaixa, né?
e gera uma pressão negativa. E o ar entra. Sabe quando você abre um pacote de café a vácuo? Então você corta o pacote e ele faz... O ar entra dentro do pacote, né? Porque ele está lá seco, sem nada de ar, né? Aí você corta e ele aumenta de tamanho. Por quê? Porque ele estava com uma pressão negativa dentro do pacote. Então, quando o diafragma baixa, ele puxa, né? Ó, puxa para cá, ó, tudo. E vai produzir uma pressão negativa aqui dentro. Daí o ar vai entrar. O ar entra, até que a pressão se iguale. Quando a pressão se iguala, o ar deixa de entrar. Daí, na expiração, o que vai acontecer? Na expiração, eu digo que ela é passiva. Por que eu digo que a expiração é passiva? Porque o diafragma relaxa e volta à sua posição normal. Tá? O diafragma relaxa e volta para a posição normal. Ele sobe de novo. Quando ele sobe, ele comprime o pulmão. E gera aqui dentro do pulmão, produz aqui dentro do pulmão uma pressão positiva. Esta pressão positiva que fica dentro do pulmão, eu não quero uma pressão positiva, eu quero uma pressão igualada. Vai fazer o quê? É como se eu pegasse uma bexiga e apertasse, naquelas bexigas de aniversário, e apertasse a bexiga. Porque aqui dentro tem pressão positiva. Vai fazer o quê? Vai sair o ar. Então, aqui é como se fosse uma bexiga cheia. E o diafragma está apertando essa bexiga. O que vai acontecer? O ar vai sair. O ar vai passar para fora. Deixa eu só conectar meu cabo aqui, gente. O ar vai sair de dentro do pulmão. Né? Então, é como se fosse, exatamente como se fosse uma bexiga. Tá cheio, o pulmão tá cheio, e o diafragma vai apertar essa bexiga. Né? Existe uma saída que está aberta, e a gente vai soltar o ar. Na inspiração, o que acontece? Na inspiração, eu tenho a contração do músculo. O músculo diafragma contrai e desce. Então, na inspiração, eu tenho gasto energético. Na inspiração, por isso que eu digo que a inspiração é ativa e a expiração é passiva. Porque na expiração, eu tenho única e simplesmente o retorno do diafragma à sua posição normal. Certo? O diafragma está retornando, eu não tenho gasto energético, é um elástico, ó. Ele é um músculo. O músculo, né? Ele tem a capacidade de voltar ao normal, como se fosse um elástico. Então, o diafragma está fazendo o quê? O diafragma, ele baixou na contração e quando ele relaxa, ele simplesmente volta para a sua posição normal. Ok? Por isso que a gente diz, olhem lá. Por isso que a gente diz assim, que a inspiração é ativa e a expiração é passiva. A inspiração tem gasto de energia, gasto energético, e a expiração não. A menos que seja uma expiração forçada. Daí eu contraí a musculatura abdominal para soltar o ar com força, né? Agora, numa expiração normal, eu não tenho gasto energético, só tenho na ins, na ex não. E o ar entra e sai dos pulmões por diferença de pressão. Muito bem. Quando a gente fala para vocês, que a gente usa a musculatura de forma ativa na inspiração,
Qual é a musculatura que é utilizada? Normalmente, o diafragma e os intercostais externos. Mas, né, estamos aí, época de Covid, né, infecções respiratórias. Quando a pessoa não consegue respirar, esqueçam o slide, olhem para mim. Eu vou respirar propositalmente utilizando essa musculatura aqui, que é a musculatura acessória, de esternocleidomastoide e escalenos. Vejam, eu vou, ao invés de usar meu diafragma, eu vou usar a musculatura acessória. Percebem? Eu respirei usando musculatura acessória. Por quê? Porque eu não usei diafragma e eu preciso usar algum músculo para respirar. Né? Então, o que vai acontecer? Quando os nossos músculos normais da respiração não dão conta, a gente começa a usar musculatura acessória. Só que a musculatura acessória, ela não é uma musculatura preparada para respirar. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma fadiga muscular muito mais rápido. Esse músculo, né? Pensa assim, ó, o jogador de futebol, ele treina, né? Então, ele consegue correr os 90 minutos lá, passa 90 minutos correndo. A gente não treina. Se a gente fosse correr 90 minutos, ia chegar no final dos primeiros 20, a gente ia estar morta, né? Por quê? Porque a musculatura da nossa perna não está condicionada para isso. Não está treinada para isso. A nossa musculatura acessória, ela não está treinada para ficar trabalhando o tempo inteiro. Então, é uma musculatura que fadiga muito mais rapidamente. Tá? Bom, surfactante. O surfactante, acompanhem lá, é um líquido produzido pelos alvéolos para impedir que as paredes alveolares colhem, grudem, após uma expiração. Tá? Então, se eu for olhar dentro do alvéolo, a parede do alvéolo, ela está com um líquidozinho lá dentro da parede. Este líquidozinho chama-se surfactante. O nome químico dele é dipalmitoilfosfatidilcolina, tá? Mas surfactante é mais fácil, né? Então, o surfactante, ele impede, ele fica grudadinho na parede do alvéolo. É como quando eu vou fritar um bife, por exemplo, na frigideira, eu passo óleo, né? Para quê? Para o bife não grudar. Aqui no alvéolo, passou o surfactante para as paredes do alvéolo não grudarem. Ó, eu encho uma bexiga. Quando eu encho a bexiga e esvazio, só enchi, não dei o nó. E deixo aquela bexiga lá. No dia seguinte, a hora que eu vou soprar essa bexiga de novo, ela tá grudada. Porque foi saliva, foi, né? E não ficou enchendo, então grudou. É isso que ia acontecer com os alvéolos. Se não houvesse o surfactante, eles iam grudar um com o outro. E daí não cabe o ar, né? Se eles estão grudados, não vai conseguir entrar o ar. Existe uma patologia onde esses alvéolos colabam, onde existe o colabamento alveolar. Esta patologia se chama atelectasia. A atelectasia é a patologia onde ocorre o colabamento dos alvéolos. Ok? Então, ela pode ser menor ou maior, né? Pacientes que ficam muito tempo acamados, eles costumam desenvolver atelectasias. Ou pós-operatórios muito grandes, ou paciente que usa traqueostomia por longos períodos, pode desenvolver uma atelectasia, que é justamente alvéolos colabados. Ok? Muito bem. Volumes e capacidades pulmonares. Isso aqui é
Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês. Aí. Então, olhem só. Volumes e capacidades pulmonares. Quando a gente respira normalmente, respiro aqui, ó. A gente está sentado, vocês estão sentados aí respirando. A gente respira uma pequena quantidade de ar. Respira só um pouquinho. Puxa um pouquinho, solta um pouquinho. Puxa um pouquinho, solta um pouquinho. Esta pequena quantidade de ar chama-se volume corrente. Volume corrente. Então, volume corrente é em torno de 500 ml, tá? O volume corrente, ele vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? Então, eu puxo um pouquinho, solto um pouquinho, tá? Agora, se eu puxar o máximo que eu puder, isso é o meu volume de reserva inspiratório. É o meu volume de reserva inspiratório. E se eu soltar tudo que eu puder, isso é o meu volume de reserva expiratório. Então, volume de reserva expiratório, eu soltei todo o ar que eu podia. Mas sabe o que acontece? Mesmo que eu solte todo o ar que eu tenho, todo o ar que eu posso, ainda fica um restinho de ar dentro do pulmão. A gente nunca solta todo o ar que a gente tem dentro do pulmão. E este restinho de ar que fica lá dentro do pulmão, também para impedir que os alvéolos se colabem, chama-se volume residual. Aqui, ó, volume residual. Então, volume residual é o ar que fica dentro dos pulmões depois de uma expiração completa. Ou seja, eu soltei todo o ar que eu tinha dentro do pulmão. Tudinho, não sobrou nada. Sobrou sim, sobrou volume residual. Eu soltei tudo que eu consegui soltar. E o que eu não consegui soltar, que ficou lá dentro, é o volume residual. A única coisa é que o volume residual é um ar rico em dióxido de carbono, porque é um ar que já fez troca gasosa, né? Mas ele, pelo menos, impede que os alvéolos se colabem. Tá? Bom, então o que eu tenho? O ar que eu respiro normalmente é o volume corrente. A minha capacidade máxima inspiratória é o volume de reserva inspiratório. O máximo que eu consigo soltar é o meu volume de reserva expiratório. E o que fica dentro do pulmão depois de uma expiração completa é o volume residual. Bom, se eu juntar dois volumes ou mais, eu formo uma capacidade. Então, volume é uma coisa. Se eu juntar duas dessas coisas, eu tenho uma capacidade. Por exemplo, volume corrente mais volume de reserva, volume corrente mais volume de reserva inspiratório forma capacidade inspiratória. Volume corrente mais volume expiratório forma capacidade expiratória. Se eu juntar o meu volume expiratório com o meu volume residual, eu tenho a minha capacidade funcional residual. Se eu juntar o meu volume de reserva inspiratório, o meu volume corrente e o meu volume de reserva expiratório, eu tenho a minha capacidade vital. Tá? Capacidade vital. Também chamada de capacidade pulmonar funcional, mas o mais utilizado é capacidade vital hoje em dia. E se eu juntar todos os volumes, eu tenho a capacidade pulmonar total. Então, o que é a capacidade pulmonar total?
é o volume de reserva inspiratório, que é o máximo que eu consigo inspirar, o volume corrente, o volume de reserva expiratório e o volume residual. Tá? Então, se eu juntar todos os volumes, eu tenho a capacidade pulmonar total. Juntei todos, menos o residual. O que fica? Aquele que não serve para fazer troca. Aí eu tenho a minha capacidade vital. Ok? Então, isto aqui são os volumes e as capacidades pulmonares. Ok? Muito bem. Tronco encefálico. Então, aqui, ó, um pouquinho acima da região da nuca, eu tenho quem? Eu tenho tronco encefálico. O tronco encefálico é uma região do meu sistema nervoso que faz parte do meu sistema nervoso autônomo, que tem por função controlar os órgãos do meu corpo. Sistema nervoso autônomo. Então, no tronco encefálico, a área do bulbo é quem controla a respiração. Acompanhem o slide comigo, por favor. Então, a área bulbar, no tronco encefálico, tem várias áreas. A área bulbar, ela dá o ritmo básico da respiração. Então, lá, vocês aí estão sentados, ouvindo a aula. Vocês inspiram e expiram. Inspiram e expiram. Normalmente, sem fazer grandes esforços. Isso se chama ritmo básico, que é dado pela área bulbar. Área pneumotáxica. Aumenta a frequência respiratória. Realiza a transição entre a inspiração e a expiração, evitando que os pulmões fiquem muito cheios de ar. Então, faz com que a gente respire um pouquinho mais rápido. Zona apneustica. Estimula a inspiração e inibe a expiração. Estimula a inspiração profunda e de longa duração. Então, aquela assim, ó. Beleza? Isso é a zona apneustica. Mas, normalmente, nós usamos quem? O bulbo, né? Então, a principal área da respiração é a área bulbar. E no nosso corpo, nas nossas artérias e veias, nós temos receptores que são capazes de perceber os níveis de oxigênio e os níveis de dióxido de carbono. Estes receptores avisam ao bulbo da necessidade de respirar mais rápido ou mais devagar. Então, por exemplo, se eu estou retendo CO2, tem muito CO2, os receptores vão perceber que existe muito CO2 no meu corpo e vão avisar o meu bulbo. Bulbo, ó, precisa respirar mais rápido. Né? Eu vou respirar mais rápido para poder eliminar aquele excesso de dióxido de carbono, por exemplo. Ok? Então, dentro das artérias tem os receptores que vão captar os níveis, né, nas artérias e nas veias, os níveis de dióxido de carbono e de oxigênio, vão informar estes níveis para o bulbo e, a partir desta informação, o bulbo vai determinar o ritmo da frequência respiratória. Ok? Então, olhem lá. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Então, olhem aqui, ó. Aqui é o sistema nervoso, aqui está o encéfalo, né? Os lobos do nosso cérebro. Aqui está o cerebelo. Aqui eu tenho tálamo, corpo caloso, tálamo, hipotálamo, a glândulazinha hipófise vai estar aqui na frente. E este aqui, ó, é o meu tronco encefálico.
O tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, que é esse biquinho de papagaio aqui, ponte, que é esse cor-de-rosa, e bulbo, que é logo abaixo desse cor-de-rosinha. Essa região mais gordinha aqui, ó, que está embaixo desse cor-de-rosa. Este aqui é o bulbo. Do bulbo para baixo, medula espinhal. Então, eu vou pegar só o tronco encefálico aqui, ó. Espera lá. Ó, só o tronco encefálico. Tronco encefálico, então, mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, aqui no bulbo, eu tenho o controle da minha inspiração e da minha expiração. E aqui na região da ponte, eu tenho a minha área pneumotáxica e a minha área apnêustica. Tudo dentro do tronco encefálico. Mas quem comanda normalmente é o bulbo. Ok? Muito bem. Então, o nosso sistema respiratório funciona deste jeito. Quando a gente vai falar agora, né, infecções respiratórias pelo Covid, né, a gente está vivendo isso todo dia. Uma coisa muito importante é saber fazer a ausculta pulmonar, tá? A ausculta pulmonar, ela sempre vai ser feita de modo comparativo entre o lado direito e o lado esquerdo. Eu faço ela na região posterior, na região das costas. Eu peço ao meu paciente que inspire e expire profundamente. E com isso eu vou poder ouvir os ruídos adventícios. Para a próxima aula, eu quero que vocês pesquisem quais são os ruídos que a gente vai ouvir na respiração, tá? O que eles significam. Então, tem o murmúrio vesicular, não precisa anotar os nomes agora, vocês vão pesquisar isso, tá? Tem lá murmúrio vesicular, tem sibilos, tem estertores bolhosos, tem crepitantes, tem atrito pleural. Eu quero saber o que significa cada um desses ruídos, tá? Que eu vou falar sobre isso na próxima aula para vocês. Ok? Dúvidas quanto à aula de hoje? Tá tranquilo, acho, professora. Tá tranquilo? Sistema respiratório é bem tranquilinho, né? O sistema respiratório ele tem uma outra função muito importante, que é controle do pH sanguíneo. Só que ele faz isso junto com o sistema urinário. Então, a gente vai primeiro ver o sistema urinário, para daí poder ver o controle do pH do sangue, tá? Porque os dois sistemas controlam juntos o respiratório e o urinário. Então, esta outra função do sistema respiratório a gente vai ver depois. Porque daí eu preciso ter visto os dois sistemas. Mas está bem tranquilo, professora. Essa aula foi muito boa mesmo. Sim, Bem facinho, variou. né? Bem fácil. Respiratório é muito fácil. É Uhum. verdade. Então, pesquisem os ruídos do pulmão, da ausculta pulmonar, para a gente poder discutir sobre isso na próxima aula. Tá bom? Beijo bem grande. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau, professor. Tchau, gente. Até. Tchau, professora. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa semana.